Boa tarde, meus irmãos. A paz esteja com cada um de vocês, meus queridos, diretamente de Contagem, Minas Gerais, para o meu coração e para o teu coração. Tem uma palavra de Deus maravilhosa para vocês hoje. Referência e os sinais da volta de Jesus. Será que estamos preparados, meus irmãos, para essa grande vinda, para esse grande dia do Senhor? A palavra de Deus nos diz lá em Lucas 21:10: Então lhes disse, então levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Então, meus queridos, nós já temos que ficar preparados, porque as coisas já estão acontecendo a olho nu para nós. Nós já estamos vivenciando grandes sinais da volta de Jesus. Em Lucas 21:11 também diz: E haverá grandes terremotos, tremores de terras, pestilência em vários lugares e coisas espantosas, meus irmãos. Tudo isso nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Cada dia que passamos, vemos muitas coisas acontecendo e o aumento do pecado, meus irmãos. Mateus 24:12 fala do aumento do pecado. Como que tem aumentado o pecado nessa terra, como tem multiplicado as blasfêmias, as adversidades contras. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. O que está acontecendo hoje, meus irmãos? Tudo isso. O amor esfriando, o pecado aumentando, tudo se multiplicando aos nossos olhos. Estamos vendo tudo isso acontecer no nosso dia a dia. Para muitos talvez pareça redundante falar do aumento do pecado em nossos dias, como dos sinais apontados por o Senhor Jesus em seu sermão poético e profético, que há excesso de pornografia, fornicação, adultério, desonestidades, violência. Isto está evidente em nosso meio, meus irmãos. Tudo isso está ocorrendo e nós estamos achando que é normal. A questão do pecado humano é de outra natureza. Tudo isso são sinais da volta de Jesus, o excesso do pecado, o excesso das evidências para pessoas, a revolução sexual e as drogas ganharam espaço na sociedade e submerge a tudo, meus irmãos. Ele não reconhece mais a palavra. O mero pronunciamento dela tornou-se algo retrógrado. Se pensávamos em hipocrisia, era a maior manifestação da pecaminosidade, do pecado, nos enganamos completamente. Se achávamos que alguém praticar escondido aquilo que condenava publicamente era o que mais terrível poderia haver, também nos enganamos. Vivemos hoje algo muito pior, meus irmãos, mais grave que a hipocrisia e a apologia do mal. As pessoas hoje em dia praticam mais o mal do que o bem. Hoje o bem ganhou espaço na sociedade, na vida das pessoas. Ganharam tudo isso, segundo os livros que a gente estuda, né? Tudo isso levou vantagem nesse tempo, né? De 2000 para cá, de 2000, né? Quando entrou 2000, o pecado multiplicou em nosso meio. Mulheres se renove, agora se gabam das suas fotos pornográficas. A gente vê muito isso acontecendo, as pessoas se gabando
se elogiando, achando que elas são melhores do que a palavra de Deus, o que Deus nos ensinou, o que Deus fez por nós. Eles se acham que Deus é apenas um ser que nunca existiu. Para muitos, Deus nunca existiu. Homens se vestem como mulheres e mulheres como homens. Ninguém está satisfeito com o que Deus deu. Muitos se vestem de mulher querendo ser mulher, outros se vestem de homem querendo ser homem, outros adquirem conhecimento achando que é melhor do que Deus, é melhor do que tudo. Outros se acham que Deus é do passado, que ele já teve a vinda dele aqui. Mas digo, meus irmãos, que Deus deu a todos nós esse corpo, deu essa alma e esse espírito, e a carne com certeza morre. O corpo vai para a terra, a alma e o espírito volta para Deus, para que nós prestemos conta de tudo que fazemos aqui embaixo. Sempre há um porquê. Por que não nasci homem? Por que não morri antes? Por que sou tão pobre? Porque a minha família é tão pobre. Que vida, que porcaria de vida. Não somos gratos por nada. As pessoas são lindas, ficam mudando a face, mudando o rosto, querendo ficar mais bela do que Deus já deu, querendo tirar aquilo que está achando que está feio, que está ruim, se cortando e acaba se morrendo e depois levando a culpa aos médicos, porque pela vaidade desse mundo se perde, querendo ser melhor de que Deus deixou você aqui na terra. Pare com isso. O pudor virou motivo de sarcasmo. A luz virou trevas e as trevas luz. O amargo doce e o doce amargo. O bem e o mal bem. O pecador não mais se envergonha do seu pecado. Gabam-se dele, uma completa inversão de valores, onde o acerto, o certo se torna errado, o errado certo. E vivemos nesses séculos podres que nós mesmos estamos contaminando a terra, contaminando a versão de Deus. No nascimento de Jesus, podemos comemorar que ele nasceu em uma manjedoura, ele não teve berço de ouro, ele não teve casa boa, ele não teve riqueza onde ele nasceu. Simplesmente ele se deu. Deus deu ele a vontade de servir e vir aqui na terra para salvar a humanidade. Foi o que ele fez por mim e por você. O profeta já nos alertava quando a estes inimigos da verdade, ai dos que o mal chama bem, e ai do que fala do bem, fala que é o mal, ai daqueles que falam que as trevas é boa e a luz é ruim. Nós estamos, gente, caminhando para o fim de tudo isso. Nós estamos caminhando para as coisas erradas, para tudo errado. O amargo doce, as trevas luz e a luz trevas. Ai dos que são sábios em seus próprios olhos e estatutos em seu próprio conceito. Isaías 5, 20 e 21. Em Gênesis 15, 16 também diz: o problema do pecado não é que multiplicou tanto, é que ele se tornou virtude, e quem dele não abusa é contado como louco ou insano, como aconteceu com amorreus
um dia a medida do pecado humano já estava quase cheia. Então a gente pode ver que a Bíblia, ela fala, de tudo isso, que poderia multiplicar, que poderia acrescentar tudo isso nos fins do tempo. Daniel também fala em 12:4, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A multiplicação do conhecimento, muitas informações que deixa até tonto de tantas notícias ruins. Você abre o jornal, você vai assistir uma televisão, você não consegue nem ver mais nada. 1, 2 horas só notícias más, só a grande matança, só mortalidade, números de pessoas mortas, mulheres sendo mortas por seus maridos, maridos sendo mortos pelas suas esposas. O que está acontecendo, meus irmãos, com esse mundo? Muitos não foram alcançados pela mensagem do Evangelho, morreram antes, não tiveram tempo de ouvir a mensagem de Deus, já foram mortos. Onde irá passar a sua eternidade? Onde irá a sua alma depois que sair daqui? Se você não fizer um concerto com Deus, se você não tiver Deus em seu coração. O Evangelho tem se apegado a esse tipo de espiritualidade satânica, que nada mais é do que preparação para o futuro do governo anticristo. As pessoas hoje, eu digo, em países distantes, estão sendo sequestrados, matados, mortos por pregar o Evangelho. Então eu digo que você, brasileiro, você ainda tem essa oportunidade de pregar, de sair da sua casa, ir para os lugares sem medo e pregar a palavra de Deus, porque a vinda de Jesus se abrevia cada vez mais. Vemos esse ano, passou em segundo. Para mim, eu nem vi passando de tão rápido. A propagação da nova era, a tecnologia, o desenvolvimento do mundo, cujo impacto sentiremos em breve. O telefone, o rádio, o telex, o fax, a televisão, o computador, a internet, tudo isso tem sido criado em um único século e feito em uma enorme evolução no mundo. O homem foi capaz até de ir à Lua, milhões de anos atrás, ou melhor, nem é milhões de anos, 20 de julho de 1969, por seus pés à Lua. Então, há muito jeito das pessoas hoje fazer o que quer, mas não busca Jesus, não busca a verdade. O avivamento pentecostal, palavra de Joel 2:28, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, porque estão cheios de adivinhadores do Oriente, Isaías 2:6 e Joel 2:28, derramarei um avivamento nessa carne. 2015 eu sonhei Deus falando desse avivamento, que derramaria um grande avivamento nessa terra. Está muita coisa acontecendo em nosso meio, meus irmãos. No início do século teve origem um movimento que trouxe nova vida à igreja, que estava destinada a influenciar todo o mundo. O movimento pentecostal começou nos Estados Unidos, espalhou-se o mundo inteiro. A Igreja de Cristo passou a viver em uma nova dimensão de poder, vivenciando experiências sobrenaturais, como falar em línguas, as curas, a expulsão de demônios. Não se pode negar que, em sentido
de autoridade espiritual e milagres, a Igreja de Cristo tem vivido um tempo como nunca antes. O renascimento de Israel, meus irmãos, nasceria um povo num só dia, uma nação em uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Isaías 66, 8. Agora pergunto para vocês, meus irmãos, como que nasceria um só povo em um só dia? É caso assim da gente refletir, porque é difícil sem Deus, né, o povo nascer em um só dia, né, e reviver essa volta, né, de Jesus, né? E eu digo, meus irmãos, que poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação em uma só vez? Isaías nos diz. Creio que não, meus irmãos. Pois são povos que estiveram por quase 2000 anos espalhados no mundo inteiro. Ganhou existência como nação independente. Esse foi um sinal inequívoco da nação de Deus sobre a história. A pregação do Evangelho pelo mundo inteiro. Será que nós temos pregado o Evangelho de Jesus ao mundo todo? Enquanto nós estamos aqui, talvez preocupado conosco mesmo, preocupado com as coisas daqui da terra, muitos hoje não têm a palavra de Deus no seu coração, morre sem o seu conhecimento, morre sem saber quem é Jesus na sua vida. E quando este evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Mateus 24, 14. Esse fim já é nesse século, meus irmãos. A iminência do governo mundial. O quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e fará em pedaços. Daniel 7, 23 nos diz sobre isso. Então nós temos que ficar atentos, porque muitas coisas, meus irmãos, ainda vão acontecer. Já está pela metade, tudo acontecendo aos poucos. E nós temos que vigiarmos dia e noite sem parar. São eles os animais que refere-se ao Império de Prata. Foi o Medo Persa que começou com Ciro o Grande e conquistou a Babilônia em 539 a.C. O Império de Bronze, o segundo, foi o Império Grego Macedônio, estabelecido por Alexandre o Grande. Terceiro, o Ferro conota dureza e crueldade e descreve um Império Romano que atingiu sua maior extensão sobre o reinado de Trajano, o Híbrido. O quarto império foi descrito como tendo 10 dedos nos pés. Os dedos dos pés era composto em partes de ferro, parte de barro e parte de bronze. E o versículo 41 explica. Agora digo para vocês, meus irmãos, os sinais da vinda de Jesus. Só um minutinho, por favor. Jesus virá buscar todos os que amam a sua vinda. 2 de Timóteo 4,8. Porém, é preciso cuidado para não confundir arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória, segunda fase. Quando ele virá com os santos e com os anjos trazendo juízo contra todos os ímpios. Livro de Judas, versículo 14, 16, 2 Tessalonicenses 1, 7, Apocalipse 19, 14. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com os falsos profetas, com os falsos mestres
é o que mais tem hoje em dia. Você entra num lugar, você entra em outro e só vê pessoas falando eu fiz, eu sou, é pra mim, tudo é pra mim, eu fiz, eu sou. Muito cuidado com isso, porque enganarão até os escolhidos de Deus. Então vigiai e orai para não perder a sua coroa que Deus já te deu. Os falsos cristos, falsos profetas, os crentes devem estar vigilantes, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. Para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus, não negligenciar o estudo bíblico. Leia mediante a palavra de Deus, pois ela é um escudo protetor contra os falsos ensinos e contra tudo que não procede de Deus. Os falsos cristos e falsos profetas costumam ter grande eloquência em carisma. Como se diz, eu sou bom nisso, né? Tinha até um rapazinho aí, né, que tava falando muito, aí Deus já tirou ele do comando, porque às vezes fala só porque ouve outros falarem, mas não tem aquela estrutura de pregação, de ministração, como tem outros também em nossos meios, né? Não é bom citar nomes, mas tem muita argumentação. Por isso Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. Mateus 24, 4, 5. Meus irmãos, também a apostasia. Nós estamos vivenciando a apostasia, as igrejas frias, as pessoas frias, que esqueceu o que é o primeiro amor. Você sabe o que significa apostasia, meus irmãos? A apostasia significa desvio, afastamento. Estou dando um tempo. Estou desviado. Cuidado para você não ser pego de surpresa. Porque enquanto você está desviado, afastado, você está desligado do céu. Desligado da divindade de que é Cristo. Quer dizer abandono premeditado, consciente da fé cristã, igrejas caídas e mortas na fé. Toma cuidado, muitos seguirão os falsos cristos e não terão a vida eterna salva. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus. 2 de Tessalonicenses 2:3. O apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. 1 Timóteo 4:1. No Antigo Testamento, vemos que por muitas vezes os israelitas apostataram-se e abandonando o Senhor e a sua lei, mas eles receberam a recompensa por desviar do Senhor. Jesus voltará e julgará os apóstatas, dando-lhes a recompensa que merecem. Você já pensou você abandonar Jesus por coisas desse mundo, por coisas banais, por casa, por carro, por vaidade, e perder sua salvação? Do que adianta você ganhar esse mundo todo e perder sua alma, sua salvação? Muitos serão enganados e Jesus voltará e julgará cada um segundo as suas obras. Deus e a apostasia sempre vista como adultério. Deus vê isso como um adultério, um abandono espiritual, uma doença, uma lepra contagiosa que engana aos que são chamados.
Se você já foi chamado desde o ventre da sua mãe, desde o ventre, antes mesmo da fundação da terra, e você fala, estou dando um tempo. Não fica esperando amanhã, janeiro, como muitos me falam. Vou deixar para janeiro, vou deixar para fevereiro. Será que você sabe se amanhã você existe? Você ainda está aqui? Se você já não serve um Deus vivo, como que você vai acreditar em janeiro, em fevereiro, em um ano que vem? Ou daqui 2, 3, 4 horas, 5, um dia? Você tem que crer no evangelho de hoje, na palavra que Jesus está te oferecendo hoje. São tudo doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Os falsos mestres e os seus ensinos erram. E ainda continua sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Estes deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro como exemplo, a confissão positiva, a teologia da prosperidade. Pessoas usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. Culto disso, culto daquilo, para ganhar dinheiro em cima da palavra de Deus. Mas de tudo vamos ter que prestar conta, tanto das obras boas quanto as ruins. O livro de Efésios nos ensina. Não se corrompe, meus irmãos, a doutrinas de demônio. Haverá uma perseguição mais variada, mas aos cristãos continua sendo alvo de perseguições. Você pode ver que nós somos perseguidos. Somos perseguidos nas escolas, no trabalho, nos caminhos de casa, nos ônibus, em qualquer lugar que formos. Eles sabem que a gente é cristão. Pela luz que nos brilha dos nossos olhos a eles falam assim, nessa eu não posso, mas eu vou tocar naquilo que ela mais gosta. Pode tocar num filho, numa filha, na mãe. Você vê, são tanta matança de mãe matando filhos, filhos matando mãe e pai por herança. São tanta vingança, são tanta roubalheira, filhos ficando com as irmãs, maltratando as irmãs, batendo, estuprando e fazendo coisas erradas. É uma grande perseguição. Há uma promessa para os que forem fiéis na tribulação, meus irmãos. Mateus 5:11, 12. Na Síria, na Coreia do Norte, na China, em países do norte da África, segundo a missão dos Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida. Recentemente, na Síria, dezenas de cristãos foram sequestrados por combatentes dos Estados Islâmicos e queimados. Olha que triste, meus irmãos. São muito dolorosos as pessoas pregando o evangelho e sendo mortos por pessoas que não é de Deus. Aí você pode estar me perguntando por que é fiel a Deus e está morrendo. Mas Deus tira você do sofrimento para viver com Ele antes. Porque sabe que você não aguentaria. Então Deus prefere que você vá antes de que ficar na mão do inimigo. Então Ele tira você da terra e leva você para Ele. Sinais dos céus na vinda de Cristo. Sinais do céu. Jesus alertou que antes da sua vinda haveria vários sinais, como, por exemplo, grandes terremotos e fomes, pestilências, coisas espantosas e coisas grandes do céu. Então o Senhor, Ele fala do céu, não no céu, porque no céu, o céu começa aqui embaixo, né? E Ele fala do céu, que são coisas grandes, né? Que começaria. Então Jesus, Ele está nos alertando que tudo pode ocorrer nesse período de tempo, né, meus irmãos? E Ele fala do céu em Lucas 21:11. Notemos que o texto diz sinais do céu e não sinais no céu. Jesus fala de sinais e não de datas.
Jesus fala de sinais que antecedem a sua volta, mas em momento algum ele fala a respeito de datas, quer dizer, ele não tem datas para vir. Pode ser hoje, pode ser daqui a um minuto, pode ser daqui a um segundo. Então você não fica esperando ano que vem para ser batizado ou aceitar ele como Salvador, porque pode ser tarde demais para a sua preocupação de aceitá-lo só o ano que vem, tá bom, meus amados? Mas em momento algum ele fala de datas. O mestre também deixou claro que estes sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o fim não será logo. Então, quer dizer, nós temos um tempo para respirarmos, para Jesus voltar o relógio para você, como tem voltado para muitos, te dando oportunidade de volta para aceitá-lo, e vocês ficam deixando para depois. Quantos nesse ano que já me pediu oração, pedindo para Deus dar uma segunda chance para essa pessoa? Eu orei, Deus deu a oportunidade, mas a pessoa até hoje nada de reconciliar, de aceitá-lo como Senhor da vida, para que o seu fim não seja trágico. Então, se você está aí, Deus já voltou o relógio para você, mais um tempo, para você reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida, então aceite-o agora. Faça uma confissão de fé. Aceite Ele como seu único e verdadeiro Senhor, porque está voltando o relógio. Ele está te dando mais um tempo para você aceitar, porque felizes são aqueles que andam com Cristo e infelizes são aqueles que rejeitam. Porque se você rejeita o Pai, você também rejeita Deus. Você rejeita Jesus, então você não tem parte com Ele. Então, se você está no sofrimento, vai continuar no sofrimento. Se vai cair no abismo, vai ficar no abismo, porque não achar Jesus para poder te amparar, porque você o rejeitou. As guerras e conflitos e terremotos, o que nós estamos vendo em cada país? Só guerra, terremotos, terrores, morte, matança, gritos vazios, solidão, guerras, conflitos. Jesus falou a respeito de guerras e conflitos entre as nações como um dos sinais de sua volta. O mestre alertou que se levantará nação contra nação e reino contra reino. Mateus 24, 7 se confirma. Oh, glória a Deus, aleluia. Os sinais que prenunciam a volta de Jesus estão se cumprindo a cada dia, a cada hora, a cada momento. A apostasia tem evidenciado no meio das igrejas evangélicas, a ponto de a Bíblia não ser mais referência para a conduta de muitos que dizem ser cristãos. Na natureza há fenômenos que indicam o cumprimento da previsão apocalípticas. Na vida moral, certamente há o maior grau de fatos que comprovam o aumento da iniquidade humana. Mas a Igreja de Jesus Cristo deve continuar em oração e vigilância, como coluna e firmeza na verdade. 1 Timóteo 3,15, aguardando em santidade a volta do Mestre, a volta de Jesus, porque Ele já está dizendo: filhos e filhas, eu estou à porta, eu estou batendo, eu estou voltando o relógio para você hoje. Todos que temem a Deus sofrerão perseguição. Todos aqueles que colocam Deus em primeiro lugar em seu coração poderão ter algo por fazê-lo à vontade dele. Mas não desanime. Deus faz, mas Ele desfaz quando você está alicerçado nele. A perseguição não continuará, porque Deus é contigo, Ele vai na frente. Ele colocará um anjo à sua volta, e 1000 caem ao seu lado e 10.000 à sua direita.
mas você nem sua família será atingido. Começou pelas máscaras, a gente não entraria em lugar nenhum sem elas. Começou com a Covid, começou com doenças contagiosas e depois veio outras e virão outras da época de Moisés. Então nós temos que ficar atenados, porque a vinda está aqui, está a olho nu para todos nós vermos sobre essas coisas, pois a palavra de Deus há de se cumprir. O mundo se forma em multidões e pessoas andam por elas, andam por multidões como se fosse lagarta em árvores. Mesmo com tudo o que acontecer, saiba que você não vai estar sozinho. Jesus estará contigo até o fim, meus irmãos. Não tema, não se preocupe, não tenha medo, porque Ele é com você até o fim. Agora eu digo, estes são os dias de hoje, porque Deus, Ele tira você da escuridão, Ele tira você do cárcere, Ele tira você da peleja, Ele tira você do medo, Ele tira você das coisas do mal, quando você alicerça a sua fé nele e fica agarradinha com Jesus, porque os últimos serão os primeiros podem ser os últimos. Então, se você está sabendo que Deus, Ele é contigo e nunca você o abandonou, saiba que você tem um lugarzinho lá no céu preparado, assim como aquele ladrão que ele teve fé. Senhor, lembra-se de mim quando estiver no seu paraíso. O que ele respondeu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enquanto o outro é incrédulo, para onde ele foi, meus irmãos? Para o abismo. Então, não deixe que a sua fé, a sua mocidade, se oculto nesse mundo de trevas, nesse mundo de escuridão. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não desanime da sua fé. Se hoje está difícil, saiba que Jesus, Ele não dorme. Ele é seu pai, Ele não é padrasto. Ele não é seu empregado, mas Ele é o mestre, Ele é o dono de tudo. Fez tudo com mínimos detalhes para que ninguém reclamasse. E o que falta hoje em dia é a gratidão. E ninguém é grato pelas coisas que Ele fez e deixou aqui para nós. Amém? Que o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o meu Deus, te cubra com toda sorte de bênção. Que as bem-aventuranças estejam com cada um de vocês. E eu desejo a cada um, a cada família, a cada filho e cada filha, cada mãe, cada pai, cada pessoa, um feliz Natal. Não se entusiasma muito com as bebidas, com as drogas, com as coisas mundanas. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. Entregue-se a Ele nessa véspera de Natal, nessa reta final. Faz um favor para Deus. Fala para Ele que quer ser filho, quer ser usado, quer ter unção do Espírito, quer ser lavado, quer ser purificado. Não quer ser mais aquele homem ou aquela mulher, aquele filho, aquela filha que andava nos caminhos errados. Mas continue andando na fé, no perdão, na verdade, na longanimidade, na virtude, nas bênçãos divinas. E saiba que Deus tem promessas boas para você que crê e abandona esse mundo de ilusão. Amém? Senhor Deus e Pai, nessa tarde, eu te agradeço, meu Deus, por mais esse dia.
que o Senhor possa tocar de maneira imensurável, que as bênçãos do Pai, que as bênçãos do Filho, que as bênçãos do Espírito Santo do Senhor estejam reinando sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre meus amigos e vizinhos, colegas, por onde quer que eu vá, por onde quer que eles vão, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor o purifique de todo mal e que toda a seta do inimigo caia por terra e que o mal não prevaleça, mas que o bem continue acima de tudo, porque o bem não vai ser como o mal, porque o Senhor fez o bem e o mal, mas o mal foi desmascarado diante de tudo. E eu consagro a minha vida a Ti, meu Senhor, que o Senhor me consagre do alto da minha cabeça às plantas dos pés. E eu agradeço também pelos livramentos que tem me dado e tem dado à minha família, o meu primo de acidente, a minha família, os meus primos, minhas primas, meus sobrinhos, toda a minha casa, os meus irmãos, as minhas irmãs, meus tios, minhas tias, minhas colegas, meus amigos, meus vizinhos da direita e da esquerda, toda Minas Gerais, toda cidade, toda nação, todo brasileiro, eu coloco, Senhor, nas Tuas mãos. Também coloco a vida da Simone, do Alexandre, da Regina, da Débora, Pai, em todo lugar, Pai, onde que tiver uma amiga, Neucilane, que o Senhor toca de maneira sobrenatural e guarde, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, eu vos abençoo, em nome de Jesus, seja consagrado, em nome de Jesus, seja atentos, em nome de Jesus, receba a unção de Jesus na sua vida, amém? Para você e também em Facebook, todos que estão me ouvindo, seja bem-vindo e que Deus vos abençoe, que você tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, a hora que você for assistir, que Deus reveste você com o poder dele, que Deus cubra vocês com um manto sagrado e que 1000 caia ao lado de vocês e 10.000 à direita, mas vocês não serão atingidos, amém? Deus te abençoe, Feliz Natal a todos em nome de Jesus. Eu amo vocês em Cristo. Aleluia!